E aí, tudo certo? Tudo beleza? Dando sequência aí nessas videoaulas. Não sei nem se eu posso ter a audácia, né, de chamar de videoaula, mas um vídeo aqui com pequenos comentários, com pequenas observações, dando continuidade ao conteúdo trabalhado em sala de aula. Antes de mais nada, quero agradecer aos loucos, né? Sempre tem doido na vida, né? Tem gente que chuta bicicleta, tem gente que, né, masca chiclete ao contrário, enfim. Tem doido pra tudo. E tem doido, inclusive, que está se inscrevendo no meu canal aí, né? Agradeço o pessoal que está acompanhando, espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui. O objetivo, na verdade, é ter essa proximidade que somente a sala de aula nos proporciona. Porém, diante dessa situação, diante desse cenário do Covid-19 que a gente espera, né, que as coisas vão se acalmando aí, mas diante desse cenário nós nos utilizamos desse recurso, dessa plataforma aqui para estar com vocês, e o objetivo aqui é sempre compartilhar conteúdo, de alguma forma possibilitar o crescimento acadêmico, né? Então, mais do que passar atividade, né, o objetivo aqui é criar um direcionamento, de certa forma ter mais proximidade em relação ao conteúdo, né, enfim. Mas de qualquer forma, muito obrigado, tô surpreso, né, alguns doidos aí inscritos, obrigado aos malucos, né, e como diz a Mariaz, quem curtiu, como é que ela fala? Clica aí não sei aonde, se inscreve aí também e vamos que vamos. O vídeo de hoje, especialmente gravado para o pessoal do terceiro semestre de Direito da Unilassalle de Lucas do Rio Verde. A galera que semana passada fez seminário, há 2 semanas passadas fez seminário, também já fizeram sustentação oral no nosso tribunal do júri, lá na faculdade. E hoje, diante do encerramento dessa parte geral, né, da disciplina, a gente passa às questões de processo civil, tá? A gente vai falar hoje sobre as normas fundamentais do processo civil, que são as normas que estão estampadas do artigo 1º ao artigo 12º do CPC, beleza? Como sempre, como de costume, ainda não sei fazer edição dessa porcaria aqui, então gostaria que vocês acompanhassem pelo código ao lado aí, e também pelo material disponibilizado no portal do aluno, ok? Bom, moçada, antes da gente iniciar esse conteúdo, vamos só reprisar algumas situações. Só um pequeno acidente aqui. Calma aí, não vou. Isso vai ficar como é que antigamente tinha aquele vídeo show, tinha falha nossa, né? O negócio caiu aqui, mas vamos prosseguir. Seguinte, galera. Nós falamos já sobre jurisdição, falamos, né, que o Estado proibiu a autotutela e trouxe para si essa responsabilidade de resolver os conflitos sociais, visando sempre manter a preservação da boa-fé e da paz social. Nós já falamos de alguns princípios da jurisdição, o princípio da imparcialidade, o princípio da inércia, princípio do acesso à justiça, que é um princípio muito contundente, contraditório, ampla defesa, enfim. Ocorre que quando a gente fala de processo, além desses princípios da jurisdição que nós já falamos no início das nossas aulas, nós também temos regras que são asseguradas tanto na Constituição Federal como também no Código de Processo Civil. E quando a gente fala da Constituição Federal, é sempre importante a gente lembrar
daquele conceito da teoria piramidal do Hans Kelsen, né? Então ele coloca lá que as normas fundamentais estariam no topo da pirâmide e as normas infraconstitucionais, infralegais, entraria numa situação depois de segundo, terceiro plano, enfim, conforme for as circunstâncias. Então, quando a gente vai falar de processo civil, de código de processo civil, por uma questão óbvia da teoria piramidal que faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, é óbvio que a gente precisa fazer uma interpretação, né, uma hermenêutica sistemática, uma hermenêutica integrativa, ou seja, a gente não pode simplesmente fazer a interpretação do Código de Processo Civil isolando as regras da Constituição Federal. Ao contrário, a gente primeiro tem que primeiro dar preferência às regras lá da Constituição Federal, para depois chegarmos, né, às regras específicas processuais do Código de Processo Civil. E o novo código, que já não é tão novo assim para vocês, mas que para mim, confesso que é novo ainda, Código de 2015, quando foi reestruturado, ele deixou muito claro exatamente essa situação que eu estou passando para vocês. Primeiro, vamos verificar as regras constitucionais para depois a gente aplicar as regras específicas. Essas normas fundamentais que estão estampadas do artigo 1º ao 12º do Código de Processo Civil, grande parte dessas regras são regras que refletem, na verdade, garantias fundamentais do cidadão e também da sociedade que estão asseguradas lá na Constituição Federal. Vamos ver? Olha só, artigo 1º do Código de Processo Civil. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado, o que o titio estava falando, conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste código. Ou seja, regra lá de Hans Kelsen, teoria piramidal, primeiro observa-se e interpreta-se os mandamentos constitucionais para depois aplicarmos as regras gerais. E isso, galera, é extremamente importante. Por que isso é importante? Porque lá na Constituição Federal nós temos várias categorias de normas. Entre essas normas nós temos as chamadas normas programáticas, as normas do chamado dever ser, né? As normas que com o tempo o executivo, os nossos governantes, quem está na condução do país, deve buscar a consagração dessas normas de caráter programático, ou seja, em algumas situações a Constituição cria programas que asseguram, que deveriam assegurar com o tempo direitos fundamentais do cidadão. Professor, mas o que isso tem a ver com processo civil? Isso é muito importante se falando de processo, porque entre essas normas programáticas nós temos a questão do acesso à justiça. Em outros tempos era extremamente complicado para aquele que é hipossuficiente economicamente ingressar com uma ação na justiça. E com o passar do tempo nós fomos criando mecanismos que hoje assegura esse ingresso na jurisdição, seja por mecanismos de acesso aos benefícios da justiça gratuita, seja pela criação da Defensoria Pública, que tem um papel extremamente importante na jurisdição brasileira, entre outras situações aí. Mas tudo isso é oriundo, é fruto dessas normas programáticas que a Constituição assegurou lá atrás, ok? E isso, o Código, no primeiro artigo, já deixa claro. Independente de ter previsão expressa ou não, o ordenamento jurídico brasileiro está estruturado para que primeiro se observe a Constituição Federal e depois as regras de legislação especial, como é o caso aqui do Código de Processo Civil, ok? Artigo 2º.
O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Aqui a gente já falou sobre, em sala de aula, a gente já comentou um pouco sobre o princípio da imparcialidade, o princípio da inércia. Ou seja, o Estado ele precisa ser provocado para que ele resolva a jurisdição. As partes apresentam o conflito, apresenta a lide, aquela ideia de pretensão resistida, por meio da petição inicial. É a petição inicial que é o instrumento processual direcionado a tirar essa condição de inércia do Estado e fazer com que o Estado receba o seu pleito, né? Ele vai tomar conhecimento dos fatos e o que sustenta juridicamente os seus fatos, que é o que a gente vai falar mais à frente, dos chamados fundamentos jurídicos, né? Ou seja, você vai apresentar o que aconteceu, você vai dizer ao final o que você quer e também você vai dizer que você quer aquilo em razão do direito a assegurar determinadas questões, assegurar dentro do ordenamento a sua pretensão, o resguardo, né, a guarida para o seu pedido. Então, a gente vai se utilizar das regras do ordenamento jurídico para sustentar a tua pretensão perante o Estado. E isso é feito na petição inicial. Por isso que o Código, no artigo 2º, coloca que o processo se inicia por iniciativa da parte, quando apresenta a petição inicial. Porém, uma vez apresentada a petição inicial e feita a autuação daquela demanda, o processo vai se desenvolver, né, por impulso oficial, ou seja, o Estado vai fazer com que a sua demanda tenha o desenvolvimento necessário para que chegue até o final e o Estado dê a resposta para as partes, dizendo quem tem direito ou não e por que que tem direito ou por que que não tem direito naquele caso específico. Mas quem começa o processo é sempre a parte. Em algumas situações, em alguns procedimentos do processo, em algumas etapas, esse próximo passo processual depende da iniciativa das partes. Professor, como assim? Em que circunstâncias? Vamos imaginar, por exemplo, que o juiz pediu para que o autor recolha o valor da diligência do oficial de justiça. Enquanto o autor não recolher, o processo não vai para a próxima etapa, tá? Isso são as exceções que faz referência na parte final do caput do artigo 2º. A regra geral, o processo começa com a petição inicial, se desenvolve, né, por impulso oficial, ou seja, o próprio Estado vai conduzir o teu processo, porém, também há exceções em que para o processo avançar, depende, em algumas circunstâncias, da iniciativa das partes. Ok? Artigo 3º vai ao encontro daquilo que eu dizia um pouco antes. Artigo 3º vai falar o seguinte: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou a lesão a direito. Aqui, galera, a gente tem o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está lá na Constituição Federal. O que esse princípio assegura, né? Garantia fundamental do indivíduo? Aquilo que eu já disse antes. Como o Estado proibiu a autotutela, quando o indivíduo tem um problema na sociedade, ele só pode, depois de tentar resolver isso de uma maneira extrajudicial. Se não resolver o extrajudicial, o indivíduo tem que buscar a jurisdição. Esse buscar a jurisdição, seja ele numa situação em que já ocorreu lesão a direito do autor, ou então o autor está com receio de vir a sofrer essa lesão a direito. Tanto a lesão já ocorrida, a violação já havida, ou as circunstâncias de ameaça são garantidas pela Constituição Federal,
que essas situações são asseguradas o direito de ação e por isso do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, a jurisdição não pode se afastar da parte alegando que, olha, é uma situação ainda de ameaça, é uma situação ainda que não veio à tona, você está com receio. Negativo. Mesmo a condição de ameaça é assegurada, é garantido às partes o exercício da jurisdição realizado pelo Estado. Ok? Pequena pausa, né? Tenho recebido algumas dicas aí, olha, tenta fazer vídeo de 15 minutos, enfim. Vamos fazer uma pausa, a gente já volta aí.